4 nós estamos, hoje vamos ler dos versos 21 a 30, Lucas 4, graças a Deus, um momento da palavra de Deus que muito nos desafia, isso é importante demais. Você que não caiu no bloquinho e nem foi viajar, né, graças a Deus, vai ser desafiado nessa manhã, né? Que bom, né? Encontrou aí, verso 21? Lucas 4. Onde estávamos? Diz assim a palavra de Deus. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntaram: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês citarão este provérbio: médico, cure a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fez em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, da região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram ao topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Amém. Você está no teu lugar aí, dando glória a Deus no teu coração, esse culto lindo, abençoado aqui nessa manhã. Mas as crianças estavam fazendo umas coisas aqui, eu lembrei que tem coisas que a gente não vai esquecer nunca. E tem memórias que marcam a nossa vida para sempre, né? Em 1973, a minha família comprou a nossa primeira TV. E eu me lembro de tanta coisa dessa época, foi uma coisa marcante, apesar de eu ser ainda praticamente um bebê, mais ou menos, 9 anos já. Aliás, tem uma foto. A foto. Era uma TV, engraçado que eu lembro o nome da TV, que eu não sei nem o que é. Era uma Sharp Linitron, não sei que diabo é isso, mas eu lembro o nome, era Sharp Linitron. E tinha uns botãozinhos assim que corria ali do lado direito, ó. Tá vendo o botãozinho? Ela corria os controles da TV. Tá bom, pode tirar, que senão tem muito olho gordo, eu não quero minha televisão. Mas a TV era algo tão importante que passou um homem na porta de casa um dia: vamos fazer um book do seu filho. É a minha mãe, tadinha. Aliás, vou tirar tem uma foto do lado da TV, tem uma foto na vitrola, tem uma foto no sofá, porque as coisas eram importantes aqui, né? Nesse tempo, lembra? E a gente tinha essas coisas porque era realmente muito importante. Mas é muito interessante que das pouquíssimas horas que a gente passava diante da TV, porque também não era permitido, porque a gente tinha que economizar luz elétrica, a gente não tinha dinheiro para pagar, então eram poucas horas, mas tinha coisas que, por exemplo, tinha um comercial da Puma, já tinha Puma naquela época, e eu nunca me esqueci, porque era num casamento, vou falar dele aqui para vocês. Era um casamento, imagina o noivo e a noiva diante do padre, no momento que o padre pergunta: você aceita? Ela tinha que falar sim, né? Mas aí a noiva está viajando, lá quando eles se conheceram, e a memória dela vai lá atrás e mostra os 2 menininhos que se conheceram, os dois, o casal, e aí a mãe fazia, e ela falava assim: desde o princípio, mamãe colocava 2 sanduíches na lancheira, e era bem melhor, eu lembro até hoje. E aí ela dá o pão para o amiguinho, para o menininho, desde que conheceu, e ele come o pão e ele pergunta assim: é pão Puma? E aí volta para o casamento com o padre perguntando e ela responde: sim, Puma, né? Eu não esqueço. É interessante demais, tem coisa que mais. Em 1976, teve um comercial de uma marca de cigarro chamada Vila Rica. Naquela época as pessoas ainda fumavam muito. O César lembra que ele estava lançando a cabeça, acho que o Marquinhos também. Chamava Vila Rica.
E na época, foi uma das maiores histórias de viralizações do nosso país. E olha que naquela época não tinha esse negócio de viralizar. Mas foi uma coisa impressionante. E o garoto propaganda dessa campanha, desse comercial, foi um jogador de futebol da vitoriosa Seleção Canarinho de 1970, o canhotinha de ouro, Gerson, né? Era o cara que era o garoto propaganda. E nela, no texto, ele fala uma frase, na propaganda, que marcou a vida dele para sempre, porque ele falava assim: gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve você também. Porque o texto era assim, né? O cigarro Vila Rica é saboroso, ele é bonito, ele é elegante, e ainda por cima é o mais barato do mercado. Eu gosto de levar vantagem em tudo, não é? Então leve você também. Essa era a propaganda. E essa frase virou uma febre. Tanto que mais de 10 anos depois, disseram que ela se tornou uma lei brasileira, a lei do Gerson. Que diabo que é isso? Né? A Beth se lembra disso? A lei do Gerson? Que lei é essa? Bom, é uma lei popular que fala sobre levar vantagem sobre tudo, priorizando interesses pessoais em detrimento dos outros. A lei do Gerson, por causa da propaganda. Priorizando. Então virou uma forma de análise. Tanto que essa coisa no Brasil foi usada, inclusive, para justificar por que tem tanta corrupção no país. Porque essa coisa queria levar vantagem. Foi atrelado a isso. A ideia, portanto, é que as pessoas buscam vantagem em tudo, mesmo que seja um custo questionável, né? Agora veja, na verdade, esse conceito aqui mostra uma questão relevante para nós, porque joga luz sobre uma tendência do coração humana que está revelada no Evangelho que nós lemos hoje, que é a tendência de buscar o que for mais confortável, a tendência de querer levar vantagem, a tendência de querer o que lhe parece melhor para si mesmo. Veja, ser humano tende a buscar pela comodidade, ser humano tende a buscar pelo mais fácil, pelo menos desafiador. É uma coisa que a gente precisa ficar atento. E tem uma palavra que carrega a lógica da lei do Gerson na sua tradução, que é a palavra conveniência. Eu tenho consciência de que eu já li sobre isso, inclusive essa semana eu reforcei, que a discussão sobre conveniência é bem complexa, né? Inclusive tem textos da filosofia bem densos, inclusive tem um texto que eu li do São Tomás de Aquino, que ele analisa se foi conveniente para Deus nos salvar, né? Então a conveniência é uma coisa mais profunda. Mas eu quero tratar isso aqui no termo comum, eu quero tratar isso aqui no dicionário, porque nele, conveniência não é uma loja no posto de gasolina, né? Já vou avisando também, não é isso. Mas conveniência nada mais é do que percorrer o caminho mais fácil. Conveniência tem a ver com o que nos convém, tem a ver com o que nos é mais oportuno, com o que é mais favorável, que nos leva a ter mais vantagem. Por isso, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve você também. O pastor batista estadunidense Martin Luther King tem uma frase que ele diz o seguinte: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia, de desafio, de confronto. O que ele está querendo dizer com isso? Que se nós queremos conhecer alguém de verdade, nós precisamos olhar para o seu comportamento diante das situações que o desafiam. Não olhar para o que ele faz quando ele estiver buscando aquilo que é mais conveniente. Mas ele está querendo dizer que as conveniências não nos confrontam, as conveniências não nos desafiam, elas não melhoram o nosso comportamento, elas não nos melhoram como pessoa. Qual que é o problema dessa coisa fácil? A gente não melhora. Isso também é muito verdade quando a vida espiritual é pensada. Quanto à nossa dimensão espiritual, isso é uma grande verdade, porque esse problema tão humano pode ser transferido no relacionamento das pessoas com Deus. E tem esse problema, e com isso elas passam a construir uma espiritualidade mais superficial, e as pessoas aprendem a buscar Deus somente quando é vantajoso, quando é mais confortável, busca Deus quando é mais útil para si mesmo, senão não busca. Deus vira um gênio da lâmpada, como eu falei quarta-feira, quer dizer, Deus é uma fé que é reduzida
para obter facilidades, para obter prosperidade financeira. E Deus vira um provedor que está à nossa disposição, ao invés das pessoas se relacionarem com Ele na medida do que Ele é. Quem? O Senhor soberano, Criador da vida, a quem nós devemos reverência e obediência. Eu quero chamar a tua atenção para isso e eu vou te mostrar que isso está na palavra de Deus. Porque, veja, se a medida for a nossa conveniência, a relação com Deus sempre vai buscar conforto e não compromisso. Não são necessárias renúncias, não precisa mudar de atitude, porque, cá para nós, esse negócio de renunciar é meio inconveniente, né? Esse negócio de abrir mão de mim mesmo não tem nada de conveniente. Se a relação é baseada no que for mais conveniente para as pessoas, a gente vai buscar conforto e não entrega, muito menos renunciar ao nosso próprio querer. Em resumo, o Deus da nossa conveniência não é o Deus soberano, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é, mas é uma projeção humana para satisfazer desejos próprios, ou seja, é o oposto de tudo que a palavra de Deus diz que Ele é, e de como devemos nos relacionar com Ele. Aliás, já adianto que quem serve a Deus quando e do jeito que lhe convém, na verdade não está servindo a Deus, mas está servindo a si mesmo. Assim como a oração que nós aprendemos aqui quarta-feira. Observe e me responda, essa é ou não é a realidade espiritual que a gente vê nos dias de hoje? Pensa nessa espiritualidade utilitária de pessoas querendo usar Deus para se dar bem na vida, querendo usar Deus para o seu próprio bem-estar. Isso é tão atual, não é? Isso é tão de hoje. E é tanto que o Espírito Santo de Deus nos deu uma palavra que nos remete a essa realidade. E eu medito nela, só para você entender que eu não estou falando porque é a minha opinião, porque eu acho não, mas é porque o Senhor está nos chamando a atenção para esse fato. Eu quero que você entenda isso hoje. Por quê? Eu li para você, nós iniciamos lendo a mesma frase do sermão de Jesus que nós meditamos semana passada. Sim ou não? Do jeito que eu acabei, eu comecei hoje, eu estou no mesmo texto. Porque ele chegou em Nazaré, a cidade que ele tinha sido criado, ele cresceu até os 30 anos, ele foi para a igreja, porque esse era o seu costume, e se dispôs a pregar. E a Bíblia diz que ele abriu a palavra, ele procurou o que ele queria ler. Ele achou, e depois ele leu, e ele devolveu o livro. Ele achou os 2 primeiros versos do livro de Isaías, e ele leu, e devolveu o livro, e ele sentou-se para pregar, e a Bíblia diz o quê? Que os olhos estavam todos fitos nele, a igreja estava toda olhando para ele de olhos fitos, e ele começou a pregar o seu sermão, ele disse o quê? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Bom, foi esse o sermão. Acabou o culto. Mas veja, todo mundo permaneceu ali na igreja. Sabe aquele momento do culto que acabou, mas todo mundo fica ali conversando, batendo papo, trocando ideia e tal, e sabe esse momento? Pois é. O Evangelho diz que no final do culto daquele dia, naquela igreja, todo mundo estava impactado com ele, todo mundo falava bem dele, estavam admirados com a autoridade das palavras da graça que saiu dos seus lábios, verso 22, todo mundo estava feliz com aquilo. A primeira possibilidade, portanto, aqui, é que na igreja, naquela manhã, todos estavam admirados. Por quê? Porque a palavra lhes pareceu agradável, e você vai entender hoje, que ter Jesus ali na igreja, pregando naquele dia, era muito conveniente. Por que era conveniente? Porque Lucas diz que a sua fama tinha espalhado, Jesus estava sendo falado. Então veja, as pessoas acharam Jesus simpático no falar, hein? Sabe aquela coisa, que palavra, hein, Jesus? Será que teve bajulação? Palmas para Jesus, minha gente, glória a Deus. Eu fico pensando nisso aqui, porém naquela manhã, naquele mesmo culto, ainda na mesma igreja, as pessoas começaram a se perguntar, mas não é esse o filho do carpinteiro José? Toda essa autoridade, essas palavras, mas ele não cresceu aqui conosco? Ele é dos nossos. Então, ele precisa fazer tudo o que ele disse que faria aqui na sua terra. É conveniente, cadê os milagres? Por essa razão, eu tenho certeza que eles pediram provas para Jesus, tipo, Jesus, você pregou que o Espírito Santo está sobre você, que você é o profeta ungido, as pessoas estão falando bem do Senhor, então, se é você mesmo, então nos mostra. É o tal do ver para crer, né? Aqui que a fé... Lembra do diabo no deserto tentando Jesus? Depois que Deus Pai falou, eis aí o meu filho amado, Jesus vai para o deserto, e o diabo falou, então prova, lembra?
transforma essas pedras em pães, se joga do alto do templo, seja poderoso no mundo, prove que você é o Messias mesmo. Lembra do diabo? Pois é, parece que aqui está rolando o mesmo clima. Tanto que Jesus diz, olha o que Jesus diz: sem dúvida vocês vão repetir o ditado que diz: médico, cure a você mesmo. Ou então vocês vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria terra. É o que Jesus diz para eles. Por essa afirmação do Senhor, nós sabemos com certeza que os nazarenos estavam pedindo provas para eles, pedindo para Jesus fazer os mesmos milagres que estavam dizendo que ele fez em Cafarnaum, mas Jesus não cede a essa tentação diabólica de ter que provar o que ele estava profetizando na palavra, muito menos ele cede ao desejo de ser um profeta de conveniências. Eu quero que você entenda esse momento, você está entendendo? Versículo 24, ele continua, e com certeza que ele está contrariado, porque ele diz assim, eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. E por isso, Deus, olha o que Jesus está falando, não está preocupado com os da sua própria terra. Olha o que ele fala: asseguro que tinham muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando a terra secou por 3 anos e meio, e teve uma grande fome, e muita gente estava passando fome, mas o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, somente a uma que era da cidade de Sarepta, lá em Sidom, fora de Israel. Jesus disse. Da mesma forma, havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, mas nenhum deles foi curado, somente Naamã, que era sírio, de uma terra distante. Por que será, igreja? Jesus. Verso 28, meus irmãos, diz, minhas irmãs, que todo mundo que estava na igreja, todo mundo naquela manhã de culto ficou furioso com Jesus, com as palavras de Jesus, furiosos. O povo se levantou, expulsou Jesus da igreja, expulsou Jesus da cidade, levou ele para uma colina e queria jogar ele lá de cima do precipício para matar Jesus, e Jesus milagrosamente passou entre eles e foi embora, e pronto, e saiu dali e não voltou mais. Veja, aqui está a razão pela qual eu disse o que eu disse para vocês. Eu quero que você compreenda por que eu disse. Aqui nós encontramos claramente 2 situações. Duas formas de acolher as palavras de Jesus, porque quando elas nos parecem mais convenientes, quando elas são mais agradáveis, confortáveis, ou quando tem algum interesse, verso 14 e 15, por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todo mundo elogiava. Verso 22, também em Nazaré, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que caíam dos seus lábios. Quando nos parece conveniente, glória a Deus, aleluia. Entretanto, quando os nazarenos querem ver para crer, quando pede para Jesus fazer ali o que estava dizendo que ele fez em Cafarnaum, quando Jesus não cede a sua falta de fé, porque se precisa ver, não tem fé nele, quando Jesus diz a eles a verdade que Deus não está disponível somente para quem se acha exclusivo, mas nem esses exclusivos não conseguem nem demonstrar fé, a atitude das pessoas muda completamente. Se antes aqui eles estão admirados com Jesus, e convenientemente elogiando a sua maneira de falar, porque estavam de olho nos milagres, agora, depois dessas palavras, as coisas mudaram radicalmente. Agora eles estão com ódio de Jesus, eles tentam linchar Jesus, agora eles arrastam Jesus para fora da cidade, eles queriam jogar ele de um penhasco, e foi só pelo milagre de Deus que o Senhor escapou da situação e foi embora. Você está entendendo isso aqui? Tem uma situação aqui no Evangelho que eu preciso encarar, sim ou não? Fica triste não, nós precisamos encarar isso aqui, porque diz respeito a um risco que existe no mundo à nossa disposição. Porque, meu irmão, minha irmã, alguém pode achar que isso aqui aconteceu lá em Nazaré, e que foi uma coisa isolada, foi o que aconteceu há tantos anos atrás, mas não, porque na verdade esse momento do Evangelho revela um problema espiritual, do que eu já disse para vocês, o quê? A tendência cômoda das pessoas buscarem em Jesus somente as suas conveniências. Não foi um acontecimento só lá do passado, não, mas é o Espírito Santo de Deus nos alertando nesta manhã, para que a gente, porque ainda hoje em dia, tem gente que teima em aceitar Jesus, e nele aquilo somente que agrada, o que é mais gostosinho. A gente quer Jesus quando ele for docinho, e rejeitar o Cristo que nos questiona, o Cristo que nos desafia e nos confronta, para que a gente mude de vida. Você entende isso, sim ou não? O cérebro humano é seletivo. A gente seleciona o que serve para lembrar e o que não serve.
Devia ter mais lembrança da minha infância, que eu não sei se eu lembro. Acho que cérebro humano é seletivo. Mas veja que importante, porque eu quero dizer para você, infelizmente, nós temos que falar disso, porque nós vivemos um tempo que as pessoas querem porque querem um Deus que caiba nas suas medidas de conveniência. Esse é o tempo que nós vivemos como crentes. Mesmo diante do Senhor, gostam de levar vantagem em tudo, certo? A igreja boa, a pregação ungida, o pastor legal que tem que ser seguido, é o que fala o que nos conforta. Agora para um pouco e receba o que o Espírito Santo de Deus está revelando através dessa palavra. Para um pouco e vamos olhar para Jesus Cristo, meu irmão. Esse é o nosso papel, porque anda parecendo que crente precisa ser lembrado que nós somos de Cristo, né? Nós somos o povo que pertence a Ele, nós somos de Cristo. O que nós encontramos em Cristo e nas suas palavras? Nós encontramos conveniências? Nós encontramos em Jesus falando conforto? Lógico que existem situações que geram muita injustiça, muita dor, que Jesus vai confortar. Eu não tenho problema com isso. Aliás, Lucas 7, para te dar um exemplo, quando o Senhor, chegando numa cidade, ele encontra um cortejo de uma mãe viúva que perdeu o marido e tinha acabado de perder o seu único filho, a palavra de Deus diz que Jesus se encheu de íntima compaixão pela situação daquela mulher e por isso ele a confortou. Em João 11, vocês conhecem a passagem quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu? O texto diz que Maria, sua irmã, chorava de uma maneira desesperada, copiosamente, e que as pessoas em volta choravam junto com ela, tanto que Jesus olhou, e o texto diz que ele agitou-se em espírito, ele perturbou-se, tanto que ele chorou junto, ele chorou também, e as palavras de Jesus foram de conforto, não tem problema com isso. E eu queria dizer, aliás, presta atenção, sim, se existe alguma possibilidade de conforto diante de situações tão limites quanto a injustiça e a morte, esse conforto só virá do Senhor, presta atenção, porque Deus tem sim. Entretanto, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente olha Jesus chamando pessoas ao arrependimento, filhos que estão lá vivendo como escravos em chiqueiros, Jesus chama a conversão, a nova vida de Deus. Jesus não está preocupado com conforto, mas com confronto. É por isso que a nossa igreja não tem futuro nesse mundo que a gente vive hoje. Porque nós não estamos aqui para confortar ninguém não, desculpa. No momento de dor nós vamos abraçar, vamos chorar junto e nós vamos ter uma palavra de conforto. Mas diante do Senhor, do que Ele espera de nós lá fora, essa borboleta aí dando testemunho lá fora, Ele vai nos confrontar, eu quero que você entenda isso. Em João 6,60, as pessoas disseram para Jesus assim, dura essa palavra que você prega, quem pode ouvir isso? E Jesus então não vou pregar mais, é isso? Não, ele não se amolda às conveniências, ele não doura a pílula, ele não está preocupado em ser docinho, porque ele tem compromisso com a verdade, então ele continua pregando, tanto que no verso 66 depois, diz que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. E agora Jesus? Agora a igreja vai diminuir Jesus, e agora como é que nós vamos pagar aluguel, é isso? Versículo 67, ele vira para os 12 que ficaram e fala, vocês também não querem ir? Jesus queria ficar sozinho? Não. Jesus está dizendo que Ele não muda o seu chamado, Jesus não muda o compromisso, Jesus não muda os princípios para nos adequar às conveniências. Você entende isso, sim ou não? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 19, tem uma passagem muito interessante, diante dos discípulos que foram envergonhados por um diabo. Jesus estava questionando a falta de fé deles, e aí Jesus diz algo assim, geração incrédula, vocês não têm fé. E ele fala, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Meu Deus do céu. Já pensou, se eu vi Jesus falando isso? Já pensou o pastor falando isso dentro da igreja? Não fica um, né? Mas eu estou falando de Jesus Cristo. Então veja, é um grande descompasso que tem entre esse tempo moderno, moldado pela lei do Gerson das conveniências humanas, e o Cristo, nem um pouco preocupado com o nosso conforto. E eu queria dizer para você, não, meu querido, não. Jesus Cristo, não, nele nós não encontramos conforto, mas confronto. Por que, pastor? Porque Jesus veio ao mundo para salvar.
Jesus veio ao mundo para salvar por quê? Porque o ser humano, aquilo que ele fez da sua vida, aquilo que ele fez do mundo à sua volta, não foi bom, meu irmão. O mundo não é bom, queridos. O mundo é um lugar injusto. Ele precisa de salvação. Por isso o Evangelho precisa confrontar o que não está bom. E não é dizer, não é assim mesmo, está tudo bem, nós estamos certos. Não, não está bem não está certo. Se estivesse bem, o Senhor não precisaria sofrer o que Ele sofreu na cruz em nosso favor. Sim ou não? É verdade ou é mentira? Lembra do Chico Anísio? É mentira, Teto? É Evangelho. Nós não podemos nos amoldar aos padrões que estão aí, porque Jesus não está interessado em ficar bem com a galera. Jesus não está interessado em ficar bem com os números, com as redes. Quem quer estar muito bem assim, são essa corja de falsos pastores neopentecostais aí, de olho em abrir fintech, de sociedade com o Banco Master, aliás, querendo ganhar dinheiro com os clientes cristãos, né? Esses querem estar bem com a galera. Jesus não. E por isso, meu irmão, presta atenção, nós precisamos entender isso que Jesus disse naquela igreja, para aqueles nazarenos que estavam felizinhos quando lhes era conveniente, mas pedindo sinais, e enfurecidos com a verdade da palavra que Jesus pregou. Eu quero compreender isso com você em nome de Jesus, amém? E aqui eu já quero te dar uma medida, para que você caminhe comigo aqui. Meu irmão, presta atenção. Se está tudo confortável, desconfia. Se está tudo gostosinho, desconfia. Sabe por quê? Porque Evangelho não é sobre conforto, Evangelho é sobre renúncia. Evangelho é sobre nos questionar. O ministério de Jesus não foi confortável, foi baseado no esvaziamento do seu querer. Outro dia eu li um artigo de um cara, mora na Inglaterra, e é um desviado completo, sei lá se virou ateu. A mãe dele era crente, e ele escreveu uma matéria numa revista, e ele falou uma verdade. E quando a gente vê os olhos de alguém que está de fora da igreja, isso nos questiona. Ele falou assim, quando eu vejo político corrupto orando e abençoando dinheiro de corrupção, dinheiro ilegal, quando eu vejo, isso aqui vai para o Gustavo, um jogador de futebol dando graças a Deus, porque ele cavou um pênalti mentiroso, eu só posso chegar a uma conclusão: a fé brasileira é uma fé baseada em conveniências. Isso o cara falou. Deus é alguém que a gente pega ou larga conforme a circunstância. E eu fiquei triste com essa verdade que eu tive que ouvir de um cara que é ateu. Porque é verdade sim ou não? Nós estamos vivendo isso, queridos, em nome de Jesus. Por isso o convite do Espírito Santo de Deus, mediante esse texto nessa manhã, é para que a gente possa pensar junto. Se Cristo não está preocupado com as nossas conveniências, Ele está com o que então? Com o que? E a partir disso que nós lemos, e do que Jesus disse aqui na palavra de Deus, eu posso afirmar sem medo de errar. E eu vou dizer duas coisas para você, que eu acho importante aqui, que é importante para o Senhor, e eu sei. Porque para Ele, presta atenção aqui, independente da situação, independente se é conveniente ou não, independente se vai agradar ou não, independente do que for, primeiro, nós temos que saber que Ele não é propriedade nossa, nem de ninguém. Por quê? Porque tem alguma coisa mais conveniente nesse mundo do que ter um Deus que é só nosso? Tem? O silêncio mortal. A coisa mais conveniente do mundo é ter um Deus que eu sei que Ele é meu. E é só meu. Observa Jesus. Ele está contrariado com os seus conterrâneos, porque eles estavam pedindo sinais e prodígios, que ouviram dizer que Jesus fez em outros lugares, afinal, aqui, na sua terra, precisa fazer também. Ele não é, por acaso, o filho de José? Ele não é dos nossos? Ele também... aqui tem um sentimento de posse, aqui tem um sentimento de propriedade. Veja, esse Jesus que fala tão bonito é o filho de José. Esse Jesus que tem essa autoridade é um dos nossos. Portanto, os dons dele devem estar a serviço de quem? Do povo de Nazaré, ué. Tem de momento aqui do Evangelho? Se esse Jesus foi enviado por Deus e ele cresceu aqui, então os milagres, as curas, as palavras devem em primeiro lugar ser um privilégio nosso. Sim ou não? Não é? Acontece que Jesus percebe por trás dessa modulação toda que tem interesses, aliás, tem um sentimento de posse aqui, e por isso ele logo larga na mão. Deus não enviou o filho dele para um grupo de privilegiados, ou somente para as pessoas de Nazaré. É isso que ele está dizendo no Evangelho. Você entende aqui porque que ele disse? Nem mesmo somente para as pessoas de Israel. Essa eleição de vocês aí é furada.
Presta atenção. Deus enviou o seu Filho unigênito por quê? Porque diz o que é o Evangelho? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele quis salvá-lo, sim ou não? Salvação não foi somente para os judeus, nem só para alguns eleitos, mas para todo mundo que Deus ama tanto. Deus sempre quis sua atuação no mundo para alcançar o mundo inteiro, querido, todos os povos. Mesmo quando Ele chamou Abraão, qual foi o chamado de Abraão que constituiu o povo judeu? Ele chamou Abraão para constituir uma família que iria honrar o seu nome. Para quê? Para que sejam e fossem abençoadas todas as outras famílias da terra. Deus quer salvar quem? As ferramentas de Deus não podem se entender exclusivas, privilegiadas, que isso é só delas. Lembra que Jesus viajou para fora de Israel uma vez? E ele foi para uma cidade lá no norte, perto de Tiro e Sidom, e lá ele encontrou uma mãe gentia, grega, não era judia nada, não era evangélica, suplicando pela sua filha que estava sofrendo, e diante da insistência daquela mulher, e Jesus rechaçou ela algumas vezes, e ela insistia, ela permaneceu nos seus pés, e ela tinha uma fé que ela dizia, eu sei que o Senhor é Senhor, o Senhor tem poder, que o Senhor pode curar na minha filha. Jesus disse o que para ela? Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. O que mediu a cura? Diante de um centurião romano, pagão, de religiões pagãs, intercedendo por um escravo seu, dentro de casa, doente, e Jesus falou, eu vou lá com você. O que ele falou? Não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, diga apenas daqui uma palavra, que eu sei que o meu servo será curado, o Senhor tem poder. O que Jesus diz no verso 10? Quando ele ouviu isso, ficou admirado e disse para todo mundo, eu digo-lhes a verdade, eu não encontrei aqui em Israel, ninguém com uma fé desse tamanho. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus fala isso? O que mediu? Eu não sei se você compreende o que Jesus está falando nessa sinagoga. Meu irmão, minha irmã, diante dos nazarenos querendo exclusividade, Jesus ensina que Ele não é propriedade de ninguém. Jesus adverte aqui, eu quero que você tome posse disso aqui, a importância, porque isso é uma realidade, porque assim, esse Deus sob medida, sabe, esse Deus da nossa propriedade, esse não é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é outro. Isso é muito importante dizer na realidade de hoje. Por quê? Porque quando o assunto é Deus, de cara cada um quer um na sua medida, né? Se o meu problema é financeiro, eu quero um Deus que me dê grana. Se o meu problema é de relacionamento, eu quero um Deus que dê outra esposa, outro marido. É na minha medida, eu quero que você tome posse disso, um Deus que parece que é nosso. Cada pessoa quer algo de Deus, mas é difícil, porque pouca gente se pergunta o que é que Deus quer de nós. Aquela igreja tinha que se perguntar isso naquela manhã de culto. Se Jesus já quer assim, o que o Senhor espera de nós? E não vem trazer para nós aí tudo que a gente precisa. Essa é uma questão que a palavra de Deus nos constrange. Porque, querido, Jesus não se revela na maneira que as pessoas dizem. Jesus não é aquilo que as pessoas desejam que ele seja, não. Jesus não é católico, Jesus não é evangélico, Jesus não é judeu, Jesus não é de religião nenhuma. Ele é Deus e Ele age aonde e como Ele bem entende. Você entende isso ou não? Então a boa nova que Ele vem trazer não tem limites, não é propriedade de nenhuma pessoa, de nenhum grupo, de nenhuma instituição, ela é graça e ela é dom para quem quer conhecer Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo. Isso que é a boa nova, isso que Ele estava anunciando ali em nome de Jesus, amém? Veja o que causou ódio a ponto de querer matar Jesus, foi o fato de que Ele dizer que ninguém tem a sua posse, ninguém é dono de Deus. E Ele diz por quê? Porque parece que era em Nazaré, não, mas em todo lugar tem sempre gente que acha que é dona de Deus. Você se depara com isso todos os dias, é dono de Deus, e dono, na verdade, eu e você sabemos que qual que é? A nossa verdade tem nome. O que é verdade para você? O nome da nossa verdade é Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por essa verdade, e é por isso que Ele, essa nossa verdade, diz que ninguém é dono dele, porque Ele veio para ser Deus de todos e todas. E aí você vai me perguntar, todos e todas mesmo, pastor? Como assim? Todos e todas quem? Ele veio para salvar todos e todas? Sim, veio, mas todos e todas serão salvos? E aí eu vou dizer para você a segunda coisa, que segundo Jesus, não.
Por quê? Porque para ele, salvação é para todos e todas que têm fé e lhe obedecem, independente de quem for. Está claro aqui, sim ou não? A gente inventou um monte de doutrina para dizer quem vai ser, mas isso não cabe a nós. Agora, uma coisa a palavra de Deus diz: salvo são todos e todas que têm fé e lhe obedecem, independente de onde mora, independente da religião. Presta atenção nisso aqui, eu estou falando uma blasfêmia para você, tá bom? Porque se fosse na internet, todo mundo ia me matar amanhã. Mas é palavra de Deus. Da sequência do exemplo que o Senhor usa nos versos 25 a 27, ele usa uma blasfêmia. Ele fala de povos que não eram evangélicos, que estavam fora, mas tiveram atitudes que trouxeram salvação sobre si. Porque ele usa o exemplo do profeta Elias, enviado para a casa de uma viúva numa cidade chamada Sarepta, uma mulher que não era israelita, não era do povo de Deus, depois curou a lepra de um comandante do exército da Síria, Naamã, de outra nação. Querido, veja aqui, Deus não é de propriedade de ninguém, de nenhum povo, de nenhuma religião. Jesus cita 2 acontecimentos no Antigo Testamento com Elias e Eliseu, e em ambas as passagens eram pessoas gentias, eram pessoas não evangélicas, mas ambas delas tiveram algo fundamental. O quê? Houve fé e obediência ao que Deus mandou. Ah, mas eu sou batizado, mas você obedece ao Senhor? Você crê a ponto de... É isso que eu quero que você entre aqui comigo. Jesus está desafiando essa igreja. Não a nossa, a igreja lá dele, você fica tranquilo. A igreja lá de Nazaré. Ele está desafiando, observa isso aqui, porque é importante. Ambos os casos são graça e milagre de cura a partir... Por que Jesus usou esses exemplos? Cura a partir da obediência à palavra dada, a partir da fé. Os nazarenos queriam presenciar milagres em sua própria terra, porque eles achavam que, sei lá, tinham algum mérito. Mas isso não é privilégio de raça, não é privilégio de terra, de eleição, de mérito, mas é privilégio de fé e obediência. Essa é a medida que você vai ter que ter com o Senhor. Então, pastor, a partir de amanhã não precisa mais vir na igreja. Então, você não precisa vir na igreja, mas quando é que você vai aprender isso? Fé é mais do que um pensamento positivo que acha que as coisas vão dar certo. Isso não é fé. Fé é mais do que ter confiança. Fé não é energia. Né? Ah, eu estou sentindo energia. Energia é com eletropaulo, com Enel, né? Outra coisa. Fé é uma entrega, eu não sei como é que a gente pensa isso, é uma entrega completa de uma obediência aos desígnios do Senhor, mesmo quando tudo que você tem falhou, quando tudo deu errado. Eu preciso ter fé. Fé, apesar de não estar vendo nada, mesmo assim, vai lá e obedece. Isso é fé. Eu estou falando dos exemplos de Jesus, você vai entender. Vai lá e obedece. Fé não é, no caso dos nazarenos aqui, não tiveram fé porque eles estavam orgulhosos, e eles estavam aqui, então, pagando para ver, é o tal do ver para crer, faz aí para a gente crer em você. Isso aqui não é fé não, querido, presta atenção. Eles não tinham fé no Filho de Deus. Nesse lugar do ver para crer, esse lugar ainda não sabe o que é a dádiva da fé, ela não chegou lá ainda. Fé não tem a ver com uma crença em Deus, fé não é acreditar, é outra coisa. Fé é obedecer ao que Ele manda, mesmo que você não esteja vendo nada. Isso é fé. Porque você está vendo, não precisa ter fé. Hã? Precisa? Não. Foi assim, por exemplo, com a viúva de Sarepta. Eu vou falar dos exemplos. Foi assim com Naamã. Quem conhece 1 Reis 17? Elias, lembra? Elias orou 3 anos e meio, não choveu. Você conhece a passagem? E diz que uma fome se estabeleceu na terra, sim ou não? Naquela região uma fome se estabeleceu. E o Senhor manda Elias caminhar 40 dias e ir para fora do país. Ele foi para uma região, numa cidade chamada Sarepta, longe, fora de Israel. E chegando lá, na cidade de Sarepta, no portão ele viu uma senhora viúva, colhendo gravetos. Você conhece a história? Colhendo gravetos. E aí ele diz assim, me dá um copo d'água. E ela, tá bom, vou pegar ali para você. Enquanto ela vai, ele diz, traga-me também um pedaço de pão. E aí ela vira para ele e fala assim, não tenho pão. Sabe por quê? Só me restou um punhadinho de farinha e um bocadinho de azeite, e eu estou colhendo esses gravetos aqui porque eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filhinho, nós vamos comer e vamos morrer. E aí o profeta, ele sabia que Deus não mandou ele ali à toa na vida daquela mulher, ele não estava ali ao acaso, e por isso ele diz, não tenha medo, vai lá, usa esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, e faz primeiro um pedaço de bolo para mim, faça para mim. Querido, pensa nesse pedido aqui, isso é conveniente? Não, é a coisa mais inconveniente do mundo. Ela podia dizer, eu falei assim, toma vergonha na sua cara, marmanjo, se liga, presta atenção,
Só tem uma mixaria de farinha e de azeite aqui. Eu sou viúva, eu não tenho marido, eu tenho meu filhinho, nós estamos passando fome. Você quer que eu faça para você mesmo? Isso é conveniente? Não. Mas Elias disse para ela, vai lá e faça. Sabe por quê? Porque Deus vai ajudar. Ela, nesse caso, ouviu. Ela tinha visto o quê? Ela tinha visto? Ela não tinha visto nada. Ela tinha visto comida? Nada. Ela tinha visto a ajuda que Elias disse que Deus ia dar? Ela não tinha visto ajuda nenhuma. Mas em seu coração, a única certeza é que ela iria comer com o seu fininho, o finalzinho do que ela tinha, e ela ia morrer, ambos iam morrer. A única certeza que ela tinha. Mas presta atenção aqui no que Jesus está falando. Mesmo assim, sem ver nada, ela foi e fez conforme o profeta disse. Ela obedeceu a palavra profética. E por isso, a farinha se multiplicou, o azeite não faltou, e foi salvo ela e o seu filho. Meu irmão, entre a conveniência e a obediência, ela escolheu obedecer. Você entende aqui onde está a questão de Deus? Entre o que é conveniente e que deveria ser comer ela obedeceu. Aqui está o sentido, ela creu, ela teve fé e ela obedeceu. Aqui está o segredo. Da mesma forma, quem conhece 2 Reis capítulo 5, Naamã, eu estou falando porque os exemplos que Jesus usou, um poderoso general, famoso, e aparentemente que não estava acostumado a se dobrar diante de ninguém, dos outros, mas ele estava mal, porque ele estava com lepra, ele estava doente, e quando uma menina escrava, israelita, que trabalhava na casa dela como escrava, disse assim, se o meu senhor conhecesse um profeta que tem lá na minha terra, se o senhor conhecesse Eliseu, ele poderia curar o Senhor, e ele mesmo não se dobrando a ninguém, quando ele ouviu isso, ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi, diz a palavra de Deus, e diz que chegando lá, ele mandou anunciar a Eliseu, diga que o general Naamã, da Síria, poderoso, está aqui, e a palavra de Deus diz que Eliseu nem saiu do seu lugar, nem foi na porta receber, sentado ficou, e de lá de onde ele estava, ele falou, manda dizer a esse sujeito aí, para ele ir lá se banhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. O exemplo de Jesus. Naamã continuava leproso. Naamã tinha visto alguma coisa? Naamã estava curado, e agora ele pior, porque ele não está só leproso, mas ele está irritado por essa falta de interesse diante de um general. Isso é um desrespeito, o desinteresse do profeta. Afinal, profeta que é profeta não se encanta, não se dobra diante de poderosos, não é verdade? Mas diante do recado, Naamã afirma o seguinte, me banhar nas águas desse riozinho lamacento, michuruca aí? Por acaso lá na Síria não tem rios muito maiores e mais exuberantes do que esse riachinho aí? Foi o que Naamã respondeu. Esse cara é um inconveniente, me mandando fazer isso. Quem ele pensa que ele é? E ele virou e foi embora. Mas aí alguém virou para ele e falou, meu senhor, você já chegou até aqui, o que custa obedecer? O que custa fazer? Então presta atenção aqui, o segredo, sem ver nada, sem ver cura nenhuma, sem ser aplaudido, sem nada, ele foi lá e obedeceu. E ele desceu nas águas do Jordão, não uma, mas 7 vezes, e ele saiu de lá curado. Jesus está dando um caminho de cura para aquela igreja, fé e obediência. De onde veio a cura? Sabe de onde? De não se dobrar ao que é mais conveniente, mas se lançar com toda a fé e obedecer ao que o Senhor manda. Está claro isso, sim ou não? Tem um caminho espiritual aqui. E Jesus usou esses 2 exemplos para pregar sobre a verdade que tem que preencher o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Qual? Deus não se move pelas nossas conveniências, meus irmãos. Aliás, Deus não fez nada que foi nem conveniente para Ele mesmo. A discussão do Tomás de Aquino, nem o que foi para ele, porque para mim, por exemplo, Filipenses 2:3 diz o quê? Nos aconselhou a não fazer nada por ambição egoísta nossa ou por vaidade nossa, mas humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2. Cada um cuide não somente dos seus interesses, cuide não só do que lhe é conveniente, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era que ele deveria se apegar, porque seria muito conveniente ele vir aqui como Deus. Mas ele não se apegou a isso, ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou-se da sua glória, vindo a ser servo, tornando-se ser humano semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi o quê? Obediente até a morte, morte de cruz. O ministério de Jesus não deu ouvidos ao Gerson. Você entende isso, sim ou não? Eu já estou encerrando. Jesus não quis dar ouvido à lei do Gerson, não, porque ele não pensa em levar vantagem. O Senhor não se move por aquilo que é mais conveniente. O Senhor não faz nada na tua vida que é conveniente. O Senhor faz aquilo que você precisa para ser salvo.
para ser salva em nome de Jesus. Você entende isso? E aí você pode falar para mim, nossa, dura essa palavra, né, pastor? Eu falo, o problema não é meu, o problema é da sua Bíblia. A gente quer a outra, então tem que ler outra Bíblia, né? Agora, presta atenção, entretanto, contudo, todavia, Deus se move, sim, na vida de quem tem fé e obedece a sua palavra. Sim, Deus salva quem tem fé e obedece ao seu mandamento. Quem tem fé e obedece ao que Deus manda é como um homem ou uma mulher que construiu a sua casa numa rocha. Pode vir a tribulação que for, pode vir o demônio que for, pode vir a tempestade que for, ele não se abala, porque ele está firmado em algo que é eterno, que é para sempre, que é salvação, que é o que Deus tem para a vida do seu povo em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Portanto, ao invés de achar que isso que está aí está certo, ao invés de se render à lei do mundo que diz que a gente está nos convidando a gostar de levar vantagem em tudo, certo? Leve você também, certo? Diga, não está certo não tem nada certo aqui. Eu digo sim para outra coisa. Isso não está certo. Eu digo sim porque eu quero seguir Jesus. Esse é o meu sim. E sim, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu digo sim porque eu sei que o melhor para mim, para minha família, ainda que às vezes eu não estou entendendo nada, que eu não estou vendo nada, mas eu digo sim para ti, e eu digo sim para seguir e obedecer ao Senhor. Esse é o meu sim. Compreende isso? É isso que nos leva, queridos, diante da vontade de Deus, a salvação. Isso que a igreja precisa. Eu digo sim sabendo que eu não tenho exclusividade nenhuma, que eu não mereço, que eu não tenho direito a nada, mas eu sei que por pura misericórdia o Senhor me alcançou, porque Ele me ama, por isso eu digo sim. Eu digo sim porque a minha lei não é a lei do gênero, é a lei de Cristo, e a lei de Cristo é baseada no amor de alguém que sabe, sente e sabe que é amado em nome de Jesus, e por isso faz tudo o que faz para seguir o Senhor. Por isso eu digo sim para Ele. Sim, eu vou crer em Ti, Senhor. Acima de tudo, mesmo sem ver nada, eu vou obedecer ao que manda a Tua palavra, porque eu sei que somente em Ti, meu Deus, a minha vida vai viver um novo tempo, aquela nova vida que o Senhor planejou e já anunciou que me daria. Só em Ti ela está, e é aí que eu quero, é aí que eu vou, em nome de Jesus, amém? Quantos de nós compreendemos hoje esse momento dentro dessa igreja? Vocês entenderam isso? É muito importante isso. Eu sei que palavra do Evangelho nunca é confortável, né? Por isso vocês estão com essa carinha de mocorongo, assim, mocorochô, todo mundo tristinho. Não fica não, é Evangelho, é o que nos salva, meus irmãos, é o que nos leva na presença do Senhor, é o que nos leva para o céu. E eu estou aqui para isso, eu preciso disso, eu preciso do Senhor, eu preciso de Jesus, para enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar lá atrás. E para isso, não adianta ser o gostosinho, porque lá fora é gostosinho. O mundo afina, o mundo é docinho, o mundo é bom para você? É? Não. Então para lá, para você enfrentar isso, você precisa de Jesus, você não precisa de docinho, você não precisa de bala, você precisa de Jesus. E Jesus veio para dizer que eu sou na vida de todos que têm fé e me obedecem, porque esses verão a salvação em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebe? Amém. Deus é bom? Glória a Deus, fica de pé, vamos glorificar o nome dele. Muito obrigado.